Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos nós. Hoje, dia 9 de abril, eu, Diácono José, mais uma mensagem para as nossas vidas, que está aí no livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, aos coríntios. Não, aqui não tem nada a ver com time, tá, amados? Isso aqui é Coríntios, que era lá uma cidade da Grécia. Capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, todas as pessoas que são de Cristo são templos para a morada do Espírito Santo. O nosso devocional, amados, a igreja é o espaço sagrado de Deus. Na época em que as histórias do Antigo Testamento ainda estavam sendo vividas, Deus indicou espaços sagrados para o seu povo encontrá-lo. O que eu estava falando agora há pouco aqui, né? Na antiguidade. Primeiro, Deus plantou um jardim no Éden. Um lindo espaço no paraíso para suas criações valiosas. Mais tarde, Deus criou, pegou o homem para fazer o tabernáculo. O tabernáculo consistia em um espaço móvel no deserto. Era algo que os servos de Deus escolhidos dentre o povo levavam aquela tenda, iam levando aquela tenda. E ali estava o Espírito Santo de Deus ali dentro, tinha uma arca ali dentro. Quem entrasse ali dentro morria na hora, era consumido pelo fogo. Então, para os israelitas que haviam sido resgatados da escravidão egípcia. E por fim, o templo que foi feito depois que o rei Davi fez toda a planta, mas Deus não falou que ele não iria construir o templo. Quem iria construir o templo era o filho dele. E foi o filho dele, o rei Salomão, que criou o templo para Deus, que era um templo físico, num local. Então o templo que ficou lá um espaço permanente em Jerusalém para o povo de Israel. Por causa do templo, mais tarde, então, todos os outros povos que já faziam as suas adorações aos seus falsos deuses, faziam as suas casinhas lá, as suas imagenzinhas. O povo israelita fez um templo, mas não tinha imagem, entendeu? Tinha um templo onde as pessoas entravam, entendeu? Para adorar a Deus, e lá tinha um sacerdote que fazia a leitura, entendeu? A leitura dos mandamentos, a leitura das leis sagradas para o povo. Em todos os casos, esses eram locais de adoração, especialmente escolhidos, bem como sinais tangíveis da presença de Deus ao homem na terra. O Criador de tudo o que existe não poderia ficar confinado em um jardim, a uma tenda ou a uma construção, mas foi nesses espaços sagrados onde o céu e a terra puderam se sobrepor. Curiosidade: as imagens do jardim estão em todos os detalhes decorativos do tabernáculo e do templo. Palmeiras e romãs, lírios dos lagos, flores de amendoeira, leões e bois, cores vibrantes e metais preciosos. Esses desenhos tinham o objetivo de apontar para o início antes da queda. Pelo fato de um Deus santo amar pessoas pecadoras, temos um problema de separação. É por isso que os sacerdotes eram indicados como representantes na época, mediadores para as práticas como adoração. Então tinha um sacerdote, ele que fazia e iniciava toda uma adoração do tabernáculo. E as pessoas ficavam ali ouvindo tudo que o sacerdote dizia. Depois elas falavam amém. O sacerdote terminava,
todo mundo ia para casa. Mas quando Jesus apareceu, ele não apenas cumpriu as profecias do Antigo Testamento e os propósitos do templo, mas também preencheu a lacuna que já existia. Já não havia necessidade de um templo feito de madeira ou de pedra, mas de carne e ossos. Então, Jesus veio para habitar aonde? Nos corações das pessoas. Jesus não veio para habitar num templo, entendeu? Senão ele tinha construído um templo. Então não havia mais necessidade de sacrifícios sem fim, porque Jesus, o supremo sumo sacerdote, providenciou o sacrifício supremo. Ele mesmo finalmente, o Espírito de Deus, poderia agora habitar dentro do seu povo, e templo novo e aperfeiçoado. E por isso que Paulo perguntou aos coríntios: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Servimos a um Deus que encontra as pessoas onde elas estiverem, no jardim, no deserto, no templo e em si mesmas. Portanto, se você é um seguidor de Cristo, lembre-se, você é o lugar onde o Espírito Santo agora habita. Você é o vaso no qual o Senhor vive, se move, trabalha e capacita. Você é o lugar onde o céu e a terra se encontram. A nossa reflexão, amados, como você pode aplicar esse versículo na sua vida hoje? Então aí, pedindo a Deus que me ajude a ver as pessoas como Ele as vê, encorajando as pessoas ao meu redor, cuidando de alguém que está passando por um momento de dificuldade. Olhou o celular? Dá uma olhadinha? Dá uma olhadinha lá no celular? A nossa oração, amados, Deus, por favor, ajude-me a amar as pessoas assim como Tu me amas. Substitua todo orgulho, amargura, egoísmo ou injustiça, crítica, por amor, alegria, paz, paciência e bondade. Ensina-me, paz, ensina-me, Senhor, a trazer aos outros com gentileza, tratar os outros com gentileza e respeito, para que assim eu possa edificar sua igreja global e não danificá-la. Em nome de Jesus, ó Pai, também, Senhor, eu agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, te agradeço, ó poderoso querido Deus, pela esposa, te agradeço pelos filhos, te agradeço pelos familiares, Pai, também te agradeço por todos os nossos amados irmãos em Cristo, Pai, continua fazendo a obra na vida de cada um, Pai, usando teus filhos e filhas. Também os nossos amados irmãos em Cristo de todas as igrejas e denominações, usando eles, Pai, para levar a Tua paz, Pai, a Tua alegria, a Tua bondade, a Tua paciência, o Teu amor. Poderoso Deus, sabemos que tem pessoas, Pai, aí no mundo passando fome, pessoas que não têm onde morar, não têm o que vestir, não têm um trabalho. Então, Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho que temos, te agradecemos, ó Deus, pelo lar que temos, te agradecemos, ó Deus, pela família. Poderoso querido Pai, colocamos, Senhor, continuamos aqui em oração, Pai, pelo irmão Rogério, sua esposa, toda a família. Continuamos em oração aqui pela irmã Sandra e toda a família, a irmã a Fátima e a sua família, seus filhos, a irmã Nath e todos os outros irmãos, poderoso Deus, que estão pedindo ajuda aí, Senhor, como a mãe da menina Stephanie, a mãe e o pai, essa família, a irmã Ellen, o seu esposo,
a sua família, a irmã Conceição, sua família, a irmã Cidália, sua família. Pai, são muitas pessoas passando, Senhor, necessidades, Pai. Pessoas, Senhor, que estão pelo mundo todo, Senhor. Pessoas em hospitais, em clínicas, em lares, em centros de recuperação, em centros de ajuda, em presídios, em penitenciários. Pai, continue enviando teus filhos e filhas, Senhor, para levar lá, Senhor, em teu nome, a cura, a paz, a restauração, o renovo, a libertação. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego todas essas vidas, Pai. Eu entrego a minha família, eu entrego o meu lar, Pai. Eu entrego a minha esposa, Senhor, os nossos filhos, Pai. O Vitor, o Maico, o Juninho, a Jussera, a Eliana, nas tuas poderosas mãos. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, os nossos familiares. Continua, Senhor, fazendo a obra, Senhor, naqueles que já estão te servindo. E aqueles, Pai, que estiverem aí, Senhor, talvez desgarrados, que possam, Senhor, voltar ao aprisco. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus. Amém. Amém. Amados, então essa é a nossa oração, a nossa imagem, amados, então aí em cima dessa mensagem, né? Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então você que é um servo de Deus, tu tem que entender que você é um templo para a morada do Espírito Santo, para Deus fazer morada na sua vida e te usar para fazer a obra. A nossa oração guiada, amados. Lembre-se que a sua presença é muito importante para Deus aqui. Honrando a Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:6. Nossas preocupações, amados, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, alguém pode acrescentar um dia de vida a si mesmo? Mateus, capítulo 6, versículo 27. Continuando, amados, que seja feita então a vontade de Deus. Deus, em toda época, em toda situação, que a tua vontade seja feita. Seja glorificado em minha vida e me mostre como posso honrá-lo com minhas palavras e ações. Que tudo que eu digo e faço glorifique ao Senhor e encoraje os outros em nome de Jesus, ó Pai, também. Agradeço a Ti, Pai, por mais esta mensagem, agradeço a Ti, Pai, por mais este momento. Agradeço a Ti, Pai, pela vida de cada um, Senhor, que está sempre aí nos vendo, curtindo, comentando, compartilhando, vendo aí os vídeos da Tua Palavra, Senhor. Continua abençoando a vida das pessoas, seus lares, suas famílias. Continua usando-os, Pai, pelo Teu santo, maravilhoso e eterno nome, ó Jesus. Que amanhã, Senhor, se assim for da Tua vontade, se assim for da Tua graça, possamos estar aqui com mais uma mensagem, em nome de Jesus. Amém.